Muito obrigado. Vamos Muito agora obrigado. acompanhar o discurso do presidente Donald Trump ao vivo de Washington. Ele participa de uma cerimônia em homenagem a militares americanos e deve falar sobre a guerra com o Irã. A tradução é da Denise Bobadilla. Antes de começarmos essa cerimônia importante, e nenhuma outra cerimônia pode ser mais importante que esta, eu só quero trazer uma rápida atualização da Operação Fúria Épica. Hoje, as forças militares dos Estados Unidos continuam levando à frente grandes operações de combate no Irã para eliminar as graves ameaças feitas à América por esse terrível regime terrorista. Seguindo a nossa total obliteração do programa nuclear do Irã na Operação Martelo da Meia-Noite, um pouco tempo atrás, advertimos ao Irã que eles não deveriam fazer qualquer tentativa de tentar reconstruir em um diferente local esse mesmo programa. Mas eles ignoraram esses avisos e se recusaram a acabar com sua busca por armas nucleares. Além disso, o programa de mísseis balísticos convencionais do regime estava crescendo rapidamente e dramaticamente, e isso apresentava uma ameaça clara, imensa à América e das nossas forças que estão fora do país. O regime já tinha mísseis capazes de atingir a Europa e nossas bases, tanto aqui como em outras águas. E isso, em breve, teriam a capacidade de atingir a nossa linda América. O propósito desse programa de mísseis era proteger o programa nuclear, o desenvolvimento do programa nuclear deles, algo que era difícil de parar assim que começasse. Nós éramos aqueles que estavam reclamando com eles, e eles eram aqueles que não queriam parar. E todo mundo estava conosco. O regime iraniano armou com mísseis de longo alcance. Já armado com mísseis de longo alcance, seria intolerável com armas nucleares. É uma ameaça que não poderíamos suportar. Não só ao Oriente Médio, mas a todo mundo. Eu tenho muito orgulho de ter acabado com aquele acordo nuclear feito pelo presidente Barack Hussein Obama, que foi um documento horroroso, perigoso. Eles teriam tido armas nucleares com aquele acordo, 3 anos atrás, e teriam usado, mas nós não deixamos isso acontecer. Por quase 47 anos, esse regime tem atacado os Estados Unidos e matando americanos ao longo desse período, ou então deixando eles sem pernas e braços. É uma violência muito brutal, muitas vezes causada por outros, mas mandada pelo Irã, com bombas, como bombas na estrada, por exemplo. Nós acabamos com o general Soleimani, nós o matamos, e ele era o pai desse tipo de ataque com as bombas nas estradas, no meu primeiro mandato. Foi a nossa chance naquela época, e agora nós tivemos a chance de acabar com as ameaças intoleráveis por esse regime doentio e sinistro. E eles são, de fato, doentios e sinistros. Nossos objetivos são claros. Queremos destruir as capacidades do Irã, e é o que está acontecendo numa base a cada hora, e a capacidade deles de produzir novas armas e acabar com as que eles já têm. Estamos aniquilando a marinha deles. Nós já conseguimos afundar 10 embarcações que estão agora no fundo do mar. Nós estamos assegurando ao mundo que ele não seja o patrocinador número 1 do terrorismo no mundo, que eles nunca tenham arma nuclear, que eles nunca tenham uma arma nuclear. Eles estão agora tentando conseguir algum tipo de acordo que fosse assinado pelo nosso país. E, finalmente, podemos assegurar que, ao invés disso, o regime iraniano não pode continuar a financiar ações terroristas em outros lugares. A gente achava que tinha um acordo com eles, nós pensávamos que estava tudo certo. E hoje, nós lamentamos a morte de 4 membros das nossas Forças Armadas, membros heróicos que foram mortos em ação, e mandamos todo o nosso amor e apoio às suas famílias. Em memória deles, nós continuaremos essa missão com ferocidade, com resolução absoluta, para acabar com essa ameaça
ameaça terrorista posta por esse regime ao povo americano. E é uma ameaça, sim. Nós temos, de longe, a força militar mais poderosa do mundo e nós iremos prevalecer. Nós já estamos vencendo. Substancialmente, já estamos muito à frente do nosso cronograma e leve o tempo que levar, seja 4, 5 semanas, nós temos a capacidade para durar o quanto for necessário. Alguém disse que o presidente quer fazer isso rapidamente, ou então a gente vai ficar entediado. Eu não fico entediado, não há nada entediante sobre isso. Não é, Pete? Não tem nada de tédio nisso, né? Uma pessoa da mídia disse isso, enfim. As pessoas falaram, acho que o presidente vai ficar, enfim, com tédio depois de uma semana ou duas, vai enjoar disso. Não, a gente não fica, não. Eu não fico. Garanto a vocês. Nós vamos continuar. E nós projetamos também 4 semanas para acabar com a liderança militar e acho que isso foi feito em cerca de 1 hora, muito à frente do cronograma. Mas eu gostaria agora que vocês se juntassem a mim a agradecer a todos os americanos que estão a serviço nessa missão de bravura. Eles são incríveis. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nós temos ótimas pessoas que servem às nossas forças nesse edifício belíssimo. Nós melhoramos esse edifício. Se vocês saírem ali, vocês vão ver um grande buraco, mas em 1 ano e meio, vocês verão um prédio lindíssimo, grande. A entrada será aqui, mais ou menos. E eu falei, as portas serão lindíssimas. E eu escolhi essas cortinas aqui também. Eu gosto de dourado. Vai ser espetacular. Vai ser o salão de baile mais bonito já feito em qualquer lugar do mundo. Vocês podem ter ouvido que a primeira-dama não ficou muito feliz com isso. Ela disse, ai, meu Deus, está tendo obra toda hora, que começa às 6 da manhã até às 11 da noite. Dá para imaginar isso? Mas para mim isso é um som lindo. Ela não gosta muito, não. Eu acho que... Porque eu gosto também porque a gente está doando isso. Não tem 1 centavo do contribuinte. Ele vai ficar abaixo do orçamento e à frente no cronograma. Ele vai custar 4 milhões ou menos e muitas pessoas disseram que pareceria muito mais caro. Mas a minha mulher não está muito feliz, não. Ela falou, nossa, que loucura, isso está tomando um rumo, um tamanho enorme. Eu falei, não se preocupe, nós vamos acabar em alguns meses. E a razão de estarmos aqui hoje é reconhecer a coragem insuperável de 3 heróis americanos que não estão mais conosco. Na verdade, 1 está vivo e 2 não estão mais conosco. Então, hoje nós reconhecemos o valor excepcional do sargento Roderick Edmonds. Eu peço aos seus familiares que se levantem. São lindas famílias. Staff Sergeant Michael Ollis. Agora, o sargento Michael Ollis e o major-sargento Terry Richardson recebem agora a mais alta honraria das nossas forças militares, a medalha de honra do Congresso, e nós agora teremos o secretário de guerra Pete Hegseth aqui. Ele é um homem muito ocupado, viu? Muito ocupado. Eu falei... O general Raising Cane também anda muito ocupado, mas eu falei, vocês não podem faltar dessa cerimônia. Vocês ouviram também o secretário dos veteranos, que tem feito um trabalho fantástico, Doug Collins. Ele tem 92% de aprovação. O chefe das Forças Armadas, o Dan Kane, eu gosto de chamá-lo de Raising Cane, porque
Ele, de fato, é um cara que mexe com as coisas, ele coloca tudo para cima, Raising Cane. O secretário do Exército, Dan Driscoll, e o chefe de gabinete do Exército, Randy George, assim como os senadores Tom Cotton, Bill Hagerty. Vocês estavam ótimos na televisão, viu, gente? Não poderia ter melhores representantes do que vocês. E os deputados Tim Burchett, Jack Bergman e Nicole Malliotakis. Temos alguns aqui, não dá para falar o nome de todos, porque temos pessoas mais importantes para honrar hoje. O Tom Homan está aqui, pelo menos eu vou mencionar o Tom Homan. Que trabalho! 0 pessoas entrando pelas fronteiras. Nós tínhamos milhões e milhões de pessoas entrando no nosso país e agora, enfim, o último número que eu vi foi 0. Então, 0 pessoas entrando ilegalmente pelas nossas fronteiras. Muito obrigado, Tom. E quero também saudar Walter Marm, Thomas Paine, 6 contemplados anteriores das nossas medalhas de honra, William Swenson, Jim McClellan, Walter Marm, Thomas Paine, Sam Davis, são pessoas muito interessantes. E aqui está Sam Davis, por favor, e o Edward Bayer, por favor, levantem-se. Vocês estão ótimos. Nós nos lembramos das cerimônias, é uma grande honra. Eu tentei conseguir uma para mim, mas eu falei, será que eu preciso levar um tiro para isso? E senhor, esse não é um bom protocolo para isso. Acho que é o pior protocolo para isso. Mas estou brincando, tá? Eu estou brincando. Senão a imprensa vai falar que o Donald Trump quer uma medalha de honra do Congresso, mas ele tem de levar um tiro para isso. Enfim. Vocês são pessoas corajosas, fantásticas, quero agradecê-los. Em 1941, o Rod Emmons, de Knoxville, Tennessee, entrou para o Exército dos Estados Unidos. Ele se tornou um dos sargentos mais jovens nas nossas forças. Aos 19, em 44... em 44, ele foi à Europa para lutar. E ele participou da Batalha do Bulge, que foi uma das mais sangrentas, mais perigosas no campo europeu. Havia muito mais soldados das forças inimigas, e era um número muito maior do que o nosso, que eram 1.200 soldados. Depois de uma marcha da morte de 4 dias, muito coberta, já tratada nos livros de história, no frio, eles foram levados a um campo de prisioneiros alemão. O Rod era o mais alto membro da infantaria no campo. Ele foi responsável pela vida de seus colegas, então. Então, em 26 de julho de 1945, um oficial nazista deu a ordem de que o campo deu a seguinte ordem pelo campo: todos que desobedecessem a ordem seriam assassinados. Havia mais de 1.200 judeus americanos, soldados americanos judeus naquele campo, e Rod sabia que, após aquele chamado de que os judeus fossem separados, eles certamente morreriam. Então, na manhã seguinte, todos os 1.200 homens americanos foram juntos para a chamada, juntos. E o comandante nazista ficou com muito ódio. Ele tirou sua pistola Luger da cintura e apertou o gatilho e disse para o sargento Edmonds: não dá para serem todos judeus aqui, ele gritou. Gritou várias vezes. E o sargento Edmonds ouviu os olhos do mal. E ele respondeu: somos todos judeus aqui. O nazista então baixou sua arma e os soldados todos gritaram de alegria. Sem pensar em sua própria vida, Rod salvou a vida de mais de 200 de seus colegas. O campo foi liberado 2 meses depois.
Temos muita honra de ter o filho do Rowdy aqui, o Chris. Thank you, Chris. Today your father gets the honor he so courageously earned. Muito obrigado, Chris. Hoje seu pai recebe a honra que ele tão corajosamente mereceu. É uma história realmente fantástica. Parabéns à família do sargento Rowdy Edmonds. Os próximos dois que serão reconhecidos hoje é o que vem da 28º Regimento de Infantaria da primeira divisão, conhecida como Big Red One. Vocês conhecem, sabia disso, Pete? É o sargento-comandante Major Terry Richardson, que em 12 de setembro de 68, ele estava com 102 homens da companhia Terry Alpha que pediram para que eles ficassem atrás das linhas inimigas no Vietnã. Ele não sabia naquela época, ele não tinha ideia, mas a área estava totalmente infestada de bunkers inimigos, quase 300 escondidos ali, com muitos soldados inimigos, em número muito maior do que eles. Pelo menos 6-1. Então, o grupo de Terry subiu um morro e o inimigo começou a lançar um ataque violento, com metralhadoras, com todo tipo de arma, com granadas. Eles não paravam. O Terry, com uma coragem inimaginável, exposto aos tiros, foi ferido 3 vezes. E ele conseguiu trazer, mesmo assim, conseguiu trazer seus colegas de volta ao grupo, colegas feridos, ele carregava-os de volta. E ele pedia apoio aéreo. Sem se preocupar com sua própria vida, ele conseguiu subir no morro sozinho para conseguir acessar o rádio. Ele precisava fazer isso. Era o único lugar que tinha sinal para o rádio. E aí ele esteve ali num enxame de balas do inimigo. E ele passou as próximas 8 horas nesse ataque tático, completamente exposto. Um tiro acabou atingindo sua perna direita de forma violenta. Ele estava muito mal, mas ele continuou. E depois de 7 horas chamando ali, sob fogo inimigo, o inimigo se recolheu naquele dia. Eles voltaram atrás. E aí ele conseguiu se recuperar, mas ele estava muito mal. Graças às ações dele, a vida de 82 homens da Companhia Alpha sobreviveu a essa batalha, incluindo Norm Meyer e Dave Hammer, que estão aqui nessa sala hoje. Vocês estão aqui hoje, certo? O Norman e o Dave. And that story is 100% correct, isn't it? See, pretty. E essa história está 100% correta, não é? Quando vocês pagaram para ele ao longo dos últimos anos, você podia falar, leve tudo que eu tenho, certo? Isso seria até correto. É uma ótima história. Então, o Terry Today hoje entra na lista dos maiores guerreiros a viverem na Terra. Por favor, levante-se, Terry. That's great, Terry. That's a great, brave man. Isso é ótimo, Terry. I met him back there. He said he's Central Homem corajoso. Eu encontrei ele ali nos bastidores. Ele está ótimo. Olha, ele tem cara de quem poderia lutar hoje. Você é um homem corajoso. Finalmente, nós honramos mais um soldado americano
um combatente desse mundo de guerras, o sargento Michael Alice, que nasceu em 1988 em Staten Island. O Michael cresceu vendo o World Trade Center ali na Bahia, e eu conheço muito bem Staten Island, as pessoas de lá são fantásticas. Depois do 11 de setembro, o Michael entrou para o exército e ele tinha 24 anos, então ele amou, porque ele queria muito isso. Ele foi líder de grupo servindo no Afeganistão, com o 2º Batalhão, com o 22º Regimento da Infantaria, com a 1ª Brigada de Combate, com a equipe do legendária time de combate, a 10ª Divisão de Montanha. E em 28 de agosto de 2013, terroristas detonaram um carro-bomba com uma bomba de 200 quilos na parte leste da base de operações dele. E ela abriu um imenso buraco ali. Era uma região que abrigava soldados da OTAN, forças de coalizão. E pelo menos 10 membros do Talibã usando bombas no corpo explodiram. O Michael viu a fumaça saindo ali e ele não usava nem capacete, ele não tinha proteção, ele tinha só sua metralhadora. E ele encontrou um soldado polonês e juntos eles conseguiram avançar sob fogo pesado. E mesmo com todos os tiros, com a dificuldade de andar sendo atingido, mesmo com todo aquele poder de fogo, com as explosões, com todos aqueles restos humanos queimados ao redor, ele chegou a ver ali um terrorista aparecendo, usando uma bomba no corpo. Então, iria ter mais uma explosão. E, sem hesitar, o Michael ergueu sua arma e se colocou entre ele e o polonês que ele havia acabado de encontrar, com seu próprio corpo. Com seu próprio corpo. Essa coragem é uma coisa inacreditável. São pessoas que você sabe que, até elas serem testadas, você nem tem ideia do quanto elas são corajosas. E esse foi o maior dos seus sacrifícios. E na sua última batida de coração, o Michael conseguiu acionar sua arma e matou o terrorista. Ele morreu pouco antes do seu aniversário de 25 anos. E ninguém teve mais coragem em seu último momento na Terra do que Michael, que absorveu uma explosão, poupando a vida do combatente polonês. Somos gratos aqui. Ele salvou o soldado Carol Serpica, que está aqui hoje. Você gostaria de vir até aqui, por favor? Gostaria de tê-lo aqui. Muito obrigado, Carol. Senhor Presidente, Ministro da Guerra, caros convidados que estão aqui hoje, Michael, Jacob, Basha, especialmente Linda e Robert, e toda a família. O que vocês têm que vocês ainda não receberam? É assim que eu gostaria de começar essas poucas palavras para falar hoje, nesse lugar especial e nessa ocasião, dessa cerimônia tão importante, significativa para tantos, mas especialmente para mim. É um privilégio especial e uma grande honra. E é também, acima de tudo, meu compromisso. É parte da minha nova missão que começou 13 anos atrás. Um soldado não é algo que você pode ser em algum momento da vida. É quem você é para sempre.
É como você é, como não é como se fosse mãe, pai, ou irmão, ou irmã, ou se fosse só por um momento. Não são regras que são dadas por um tempo. É um grande presente, mas é um grande compromisso para a vida toda. Hoje, meu compromisso e o meu maior presente é cultivar a memória desse ato de coragem verdadeiro que eu testemunhei, que foi executada pelo filho de vocês, Michael. Por favor, me perdoem se as minhas palavras não forem totalmente capturadas, não mostrem tudo que eu sinto hoje. Eu acho que às vezes as palavras não são suficientes. Eu estou muito emocionado, muito feliz e grato a Deus pelo meu serviço, pelos meus pais, minha família e pela minha terra amada, a Polônia, e pela minha segunda família em Staten Island, e minha segunda pátria, América. Que Deus abençoe a todos. Michael, muito obrigado pelo seu serviço. Eu encontro vocês nos céus. Muito obrigado, muito obrigado. A gente está vendo essa homenagem, ela não tem a ver com a guerra, mas é a condecoração de alguns militares. O presidente Trump está chamando cada um deles para essa homenagem e discursando. Pouco a pouco ali vai fazendo comentários sobre o conflito com o Irã. Mais uma vez, assim como fez no sábado, como já havia feito anteriormente no início do mandato, falou sobre aniquilar as forças armadas do Irã e destruir o programa nuclear iraniano. Vamos ouvir mais um pouquinho, daqui a pouco a gente comenta os principais temas. Temos aqui vários membros do governo polonês, incluindo representantes do presidente, que é um homem fantástico, aliás. Eu o apoiei. Ele veio lá atrás e acho que é uma das grandes histórias da Europa, porque ele se tornou um ótimo presidente. Assim como o ministro da Defesa da Polônia, que honra o sangue e o sacrifício que formaram também essa ligação que temos com os Estados Unidos e Polônia, que é um relacionamento muito bom. Muito obrigado aos pais do Michael, Bob e Linda. O altruísmo do filho de vocês diante do mal verdadeiro nos lembra da coragem que mantém o nosso país livre. Eu acho que, olha, todas as 3 famílias que eu vi hoje, eu falei, nossa, vocês têm ótimos genes, vocês vão descobrir, porque são pessoas lindas, vocês têm os melhores genes que vocês podem ter. Portanto, muito obrigado por darem à América o seu lindo filho. E agora eu gostaria de pedir ao ajudante auxiliar militar que viesse aqui e pudesse ler as passagens para que fizéssemos as honras. Muito obrigado. É uma tremenda honra para mim estar aqui. Obrigado. Agora